Tiago capítulo 5, verso 1. Diz assim a palavra de Deus: Atendei agora, ricos, chorai lamentando, por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar, como fogo, as vossas carnes. Tesouros acumulaste nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Então nós vemos aqui Tiago trazendo uma exortação para os ricos deste mundo. O tema da pregação hoje é atenção, ricos. Se nós pensarmos nas questões relacionadas aos trabalhadores da época de Tiago, rapidamente nós perceberemos que, assim como na nossa sociedade, é um assunto importante. Aqui, esses homens se enriqueceram com o suor dos trabalhadores. Eles estavam roubando os cristãos que estavam dispersos por conta da perseguição em Jerusalém. E eles estavam sofrendo já por conta da perseguição, por conta da pobreza. E agora esses homens ricos, sabendo disso, eles estavam ali extorquindo, estavam ali defraudando esses homens, não pagavam o salário. Eles subornavam os juízes. Quando iam diante do tribunal, os juízes já estavam comprados. Então, aqui no final nós lemos que o cristão que era o servo, que era o empregado, ele nem resistia. Não é diferente do cenário que nós vemos hoje, aonde os poderosos compram juízes, são ali corrompidos, e o mal prospera. Era o que estava acontecendo aqui nesta situação. E um pobre, ele não tem reservas. Então ele depende do salário, seja ele quinzenal ou semanal. Um pobre, ele não tem bens. E vários problemas surgem quando nós tratamos desse assunto. Por um lado, há pessoas ricas que não se importam com as mais humildes. E, de fato, exploram exploram os mais humildes. Mas há também pessoas pobres que exploram os ricos. Você contrata um serviço e ele não cumpre com o prometido e também rouba ali o rico. Então há pessoas ricas e pobres que exploram umas às outras. Tem muitos ricos também que combinam o serviço, chega na hora, ele diz, tal dia eu vou te pagar. Não cumpre com o combinado. Os ladrões roubam, não só ricos, ladrões roubam até pobres. É um problema na nossa sociedade. Os impostos pesados que nós pagamos, isso é fruto da corrupção. Criminosos que aliciam os mais vulneráveis na sociedade, as crianças aí, nós vemos muito isso nas favelas, não só nas favelas, às vezes no nosso bairro, ali aliciando as crianças. Por isso que as crianças hoje não podem nem ficar na rua, porque estão querendo logo aliciar a criança para ir para o mundo do crime. Na internet nós vemos a todo momento pessoas dando golpes, cada dia um golpe diferente. Estelionatários, a cada dia inventam algo, são criativos, a cada dia inventam algo diferente. Outro dia eu vi que agora eles estavam usando ali a inteligência artificial. Eles pegavam a sua imagem, faziam um vídeo com a sua imagem, aí faziam uma videochamada no WhatsApp para a sua mãe,
né, para um parente seu, e a pessoa poderia cair no golpe achando que era você, né, mas era a imagem da inteligência artificial. Então nós vemos que há esse mal na sociedade, né? Essa injustiça está em toda a sociedade. E qual a solução para isso? O mundo, ele tenta apresentar soluções. Com isso, surgiram ideologias, como o marxismo, socialismo, capitalismo. Existem várias ideologias que tentam eliminar com esse problema. Alguns se refugiam nos sindicatos. Eles acham que o sindicato vai dar segurança para ele. Mas logo nós vemos que essas soluções, essas propostas que é dada pelo mundo, na verdade, no final se convertem em mais um elemento de opressão. Um exemplo são os países comunistas, que prometem o paraíso na terra. Todo mundo vai viver igual. Todo mundo vai repartir os seus bens uns com os outros. No final das contas, todo mundo fica igual mesmo, fica todo mundo pobre. E só quem está lá no poder, junto com o ditador e os amigos do ditador, eles sim, eles desfrutam do dinheiro dos mais pobres. Acaba virando um sistema opressor. Então o problema é algo muito maior. O problema é espiritual. A raiz do problema é espiritual. As injustiças feitas são decorrentes do pecado. O pecado que é a origem de todo esse mal. Seja o rico, avarento, seja o pobre, ladrão, que rouba o patrão, todos esses problemas surgem do pecado. E esse é o primeiro princípio, o perigo da riqueza. A riqueza. Esse foi o segundo assunto mais comentado por Jesus depois do reino de Deus. Ser rico não é pecado, mas ser escravo dele, sim. Você fazer do dinheiro o seu ídolo, isso sim é pecado. Viver, né, como que o seu propósito de vida é ser rico, isso é pecado. E a Bíblia nos ensina que devemos não viver como donos da riqueza, mas como mordomos, porque tudo é de Deus. Toda boa dádiva vem do Senhor. Nós somos mordomos. Deus que distribui as riquezas que vêm dele, e nós devemos agir como criados de Deus. E sabemos que um dia nós prestaremos conta de tudo o que Deus colocou nas nossas mãos. Então devemos entender que a riqueza, se ela não for utilizada da maneira correta e bíblica, ela é um perigo para as nossas vidas. Jesus chamou a atenção, falando para os discípulos, né? Não podeis servir a Deus e a Mamon. Ele colocou o Deus Mamon como o Deus do dinheiro, que você pode ser controlado por ele. Ele que manda na sua vida. Não tem como você servir a Mamon e a Deus. Lá na parábola do semeador, vai dizer que foi semeado, né, várias sementes em vários tipos de solo. Em um dos solos, lá em Mateus 13, diz que o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Há um perigo na riqueza. Paulo também, ele alerta. Lá na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, no verso 9, ele diz: no entanto, os que ambicionam ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitas vontades loucas e nocivas, que atolam muitas pessoas na ruína e na completa desgraça. Olha o perigo, mais uma vez, da riqueza. Né? Quantas pessoas caem, né? Nesses golpes que prometem, né? Você entra lá com R$1.000
e daqui a 5 meses você está com 10 mil na conta, né? E é a ambição de ficar rico, cai em tentação. Um exemplo é o personagem Sméagol no Senhor dos Anéis. Né? Para quem já assistiu essa série, lá tinha um camarada que ele ficava louco por conta do anel lá, e ele acabou virando um monstro, porque ele queria ficar rico, ter poder. Ele acabou se tornando um monstro. E quantas pessoas, por conta do dinheiro, se tornam monstruosas? Né? Elas nem percebem. Então não há problema em ser rico, o problema é fazer da riqueza um ídolo. Lá em 1 Timóteo capítulo 6, no verso 17, Paulo diz mais uma vez: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Instabilidade das riquezas. Essa é uma realidade. Quantas empresas, né, faliram do dia para a noite? Pessoas que investiram muito dinheiro em empresas e elas, né, ruíram, e assim o seu dinheiro também. Quantas pessoas, né, se aventuram a entrar na bolsa de valores sem conhecimento algum, acabam perdendo às vezes tudo. Perdem tudo em um dia. A instabilidade das riquezas. Outro exemplo é a época do Plano Collor, onde pessoas que tinham dinheiro na conta, na poupança, né, perderam tudo. Ficou congelado. Teve pessoas até que se mataram. Né? Mas também muitas pessoas colocavam a sua confiança e a sua esperança na riqueza. E aqui Paulo está dizendo, nós devemos colocar a nossa esperança em Deus. É Ele que nos proporciona tudo o que precisamos, né, para o nosso aprazimento. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, vai dizer também: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança se limita apenas aqui, pessoas que têm o projeto de ficar milionário. Mas a Bíblia diz que um certo homem, ele planejou isso. Vou aumentar os meus celeiros. Vou ter muito dinheiro. E depois vou dizer para a minha alma: descansa, fica em paz. Jesus, nessa parábola, ele diz, né? Louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens? Para quem o será? A nossa esperança deve estar na eternidade, no porvir, nas coisas do céu. Salmo 62, verso 10 vai dizer: se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o coração. Devemos tomar cuidado. 1 Timóteo capítulo 6, verso 6 vai dizer: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Você vai ser próspero quando você estiver contente com o que Deus lhe dá. Aí sim vai ser grande fonte de lucro para o seu coração. Porque riqueza não é apenas ter dinheiro. Prosperidade não é apenas ter dinheiro. A riqueza é diferente da prosperidade. Muitas pessoas têm iates, mansões, mas não são prósperas. Não têm a bênção de Deus sobre elas. Têm muito dinheiro, mas não são felizes. Têm muito dinheiro, mas não têm saúde. Têm muito dinheiro, mas não desfrutam do dinheiro que elas têm. São pessoas que têm muito dinheiro, têm muita riqueza, mas não prosperam. Vivem dopadas de remédios antidepressivos. Por quê? Porque a verdadeira riqueza e a prosperidade vem de Deus. Aquela que nós fazemos o melhor com as oportunidades que Deus nos dá, e então Deus, ele nos abençoa. A Bíblia diz que ao justo, né,
ao servo dele, ele dá enquanto dorme. Enquanto estamos dormindo, Deus está trabalhando em nosso favor. Prosperidade é ter uma boa esposa, bons filhos, que te trazem alegria. Provérbios 31:10 vai dizer: mulher virtuosa, quem o achará? O seu valor muito excede o de joias finas. Prosperidade é você ter paz no seu lar. Uma boa esposa, uma mulher virtuosa, é o que Provérbios diz. Quantas pessoas, né? Tem uma mulher, casa, a esposa não é sábia, gasta todo o dinheiro do marido, nunca prospera, gasta tudo, nunca tem uma reserva, né? Compra coisas que não vai usar, às vezes ganham muito dinheiro, mas nunca prosperam. Então esse não é um problema novo. Não é um problema novo. A riqueza não é, né? O mal da riqueza não é um problema novo. Já existia antes das ideologias. Nós vemos aqui um exemplo nos dias de Tiago. Isso também foi um problema. Eles estavam sofrendo perseguição, fome, e agora esses ricos opressores estavam ali também roubando eles. Então Tiago está instruindo essas pessoas diante dessa provação. E nesses versículos, Tiago nos mostra que esses cristãos estavam sendo explorados por ricos opressores. O problema é que esses ricos estavam ali oprimindo os cristãos. É isso que Tiago está exortando. São esses ricos. E como o cristão deveria lidar com esse tipo de injustiça? Isso Tiago ele vai descrever lá no versículo 7 ao 12. Mas antes de Tiago instruir esses irmãos de como eles deveriam lidar nessa situação, primeiro ele resolve apresentar, né, e descrever o problema da injustiça, para encorajar os seus leitores a olharem para Deus. E qual era o problema? Segundo tópico. Qual era o problema? Deus promete julgar os ricos opressores. O problema era que esses ricos estavam roubando os pobres, os cristãos pobres. Talvez esses homens achavam que Deus não iria puni-los. Talvez estava demorando, porque o tempo, né, quando você faz algo errado, você está pecando. E a punição não vem de imediato, e o tempo passa, você cria a falsa sensação de que vai dar tudo certo. Fiz algo errado lá e deu tudo certo. Não se engane. A justiça de Deus uma hora vai te alcançar. Deuteronômio 24:14 diz: não oprimirás o jornaleiro, aqui era um trabalhador diarista, né, o jornaleiro, pobre e necessitado, seja ele teu irmão ou estrangeiro que está na tua terra e na tua cidade. No seu dia lhe darás o seu salário antes do pôr do sol, porquanto é pobre, e disso depende a sua vida, para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Primeiro nós vemos aqui a preocupação de Deus com o necessitado, com o pobre. E ele está dizendo que nós devemos pagar, né? Que nós deveríamos pagar o jornaleiro, né? O diarista. Em muitos lugares ainda é assim, né? No campo. Você passa a tarefa para a pessoa, ela faz e no mesmo dia ela recebe o salário. E muitos são pobres e aquele salário é o que vai manter a casa. Ele vai passar no mercado, vai tudo lá no mercado e traz alimento. Então por isso que Deus se preocupa com essas pessoas, sendo que nós deveríamos logo, terminou o dia, pagar não adiar isso, porque aquela pessoa ia passar necessidade. E aqui no versículo 1, ao qual nós lemos do capítulo 5, Tiago ele diz, né, para eles chorar lamentando. Atendei agora, ricos, chorai lamentando.
lamentar as suas misérias vindouras. Era uma mensagem visando o juízo de Deus sobre esses homens. No capítulo 4, Tiago estava falando dos ricos cristãos, aqueles que faziam planos, mas sem colocar Deus nesse plano. Eles diziam, vamos fazer isso, vamos mudar de cidade, vamos aplicar o dinheiro, vai dar tudo certo. Nunca pensando em Deus. E Tiago exorta esses cristãos. Vocês não deveriam fazer isso. Vocês deveriam dizer, se Deus quiser, nós faremos isso ou aquilo, se não morrermos. E agora aqui Tiago, ele está falando a ricos não cristãos. Ele está exortando os ricos desse mundo. Em sua época seriam os proprietários de terras, os romanos, os judeus. E esses homens estavam explorando os cristãos perseguidos. Ele diz, atendei agora ricos. Atendei, essa palavra é uma figura de linguagem. Quando ele está falando, atendei agora ricos. É uma figura de linguagem que se chama apóstrofe. Quem é professor de português aí, que fala para outras pessoas que não estão presentes. É diferente do vocativo. Ela está dizendo, ricos, está chamando atenção. Mas não quer dizer que aqueles ricos estavam ali na igreja. Ele estava falando de uma forma que ficasse claro. Ele estava dirigindo, na verdade, para os cristãos da igreja. E estava falando a respeito dos ricos que estavam oprimindo eles. Tiago está querendo mostrar para os cristãos que a condenação desses ricos opressores era certa. Isso trazia conforto para aqueles que estavam sendo oprimidos. Porque talvez eles pudessem ficar tristes, desanimados. Então Tiago ele escreve para encorajar esses irmãos a pensar em Deus e que Deus ele é justo. E no momento certo, esses homens serão punidos. E eles serão recompensados. Esses ricos opressores, diferente de outras passagens na carta, Tiago aqui não oferece a esses ricos nenhuma opção redentora. Tiago não fala de arrependimento para esses homens. Mas nós vemos Tiago falando sobre condenação para esses homens. Então não é uma mensagem de arrependimento. Ele diz chorar e lamentando. Ele tinha em mente uma condenação final. Tiago diz, por causa das vossas desventuras, essas injustiças, essas fraudes, essas calamidades, essas misérias que vocês fizeram, isso será punido. Essas injustiças também neste mundo presente, uma hora a conta vai chegar. Talvez nós olhamos para o nosso país, homens maus lá no poder. Fique tranquilo, meu irmão, na hora certa Deus ele enviará o juízo dele, porque Deus é soberano. Nós vemos isso na história. Homens que se levantaram, caíram, ruíram. Hitler caiu. Mussolini caiu. Nós vemos o comunismo. Homens maus, com as suas ideologias, eles ruíram. No momento certo, Deus ele irá enviar o seu juízo. Então, aqueles que enriquecem com o sofrimento dos mais pobres não escaparão do juízo de Deus. Não é apenas para os grandes milionários deste mundo, mas isso pode acontecer, às vezes, no meio cristão. Apesar de Tiago estar levantando a voz contra os ricos deste mundo, se nós não vigiarmos, nós podemos viver como esses ricos mundanos, que oprimem os mais fracos, os mais pobres. Eles devem chorar e lamentar. Deus não é indiferente em relação a este mundo. E ele vai dizer quais são esses juízos. Quais são esses juízos? Ele diz, roupas comidas por traça. Vocês terão roupas comidas por traça. Ele começa a falar sobre vários juízos.
As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. Aqui nos leva para o que Jesus disse lá em Lucas 16. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino, finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Era um homem que tinha vestes, que eram de linho fino. Talvez herdou dos seus pais, dos seus avós, e se regalava. No verso 20 ainda de Lucas 16, Jesus ele diz: havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta a porta do rico. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam na mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Ou seja, aquele homem não se preocupava com a calamidade daquele mendigo, daquele homem chamado por Lázaro, que esperava ser alimentado de migalhas. Mas nós vemos que no final desse ensinamento de Jesus, o rico, ele foi para o tormento eterno. E Lázaro para o gozo eterno, no seio de Abraão. Então aqui, Tiago também está fazendo uma alusão a esta passagem de Jesus, lá em Lucas 16. Ele vai dizer também que um dos juízos é comidas de traça, e o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar. Aqui também está fazendo uma alusão à palavra de Jesus, quando ele diz, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome. E ele diz que essas riquezas mal adquiridas, de maneira ilícita, serão usadas como testemunho para o dia do juízo. Ele está dizendo aqui que elas irão te devorar, que essa ferrugem, ela vai ser o combustível que vai te queimar vivo. Algo, como um filme de terror. Todo o dinheiro, todo o tesouro acumulado se tornou em ferrugem, e agora ele vai te devorar, e ele vai te queimar vivo. Essa ferrugem ela vai ser o combustível deste fogo. Uma imagem de terror. Ele diz, no verso 3, tesouros acumulaste nos últimos dias. Lá em Mateus 6 diz, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então nós devemos ter o discernimento de que devemos ter tesouros no céu e não acumular tesouros na terra. Nós devemos acumular tesouros no céu, como o próprio Jesus diz, aonde a traça, a ferrugem não consome. Se o seu coração está no céu, o seu coração vai estar em Cristo. E você não vai ser uma pessoa preocupada em acumular tesouros aqui na terra. Mas a sua preocupação vai ser em acumular tesouros no céu. Mas uma pessoa que não tem o seu coração no céu, tem o seu coração na terra, ele vai ajuntar apenas tesouro aqui nesta terra, mas vai ser um pobre miserável. Quem tem o coração no céu, ela vai usar o seu dinheiro para glorificar o nome de Deus. Ela vai usar o seu dinheiro e a sua riqueza em favor do reino de Deus. O pecado aqui é a condenação também da causa de acúmulo de riquezas com a motivação errada. Quando você acumula muita riqueza apenas para o seu deleite, você também está fazendo errado. Porque todo o dinheiro que nós recebemos, se você tem saúde para trabalhar, se você tem sabedoria para adquirir riqueza, tudo vem de Deus. Então tudo é do Senhor. Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Até o nosso dinheiro, todo o nosso dinheiro. Nós falamos do dízimo, Muitas pessoas acham que o dízimo é muito.
Mas o dízimo é apenas o início. Porque se você for seguir o padrão exato dos irmãos da igreja primitiva, você tem que dar tudo. Eles deram tudo, eles dividiam tudo entre si. E nós vemos aqui que 10% é a oferta que Deus sempre se agradou, até antes da lei. E qual que é a sua preocupação? Você se preocupa em agradar a Deus? Em ter um coração grato a Deus? Eu fico preocupado de dar menos de 10%. Nós vemos é 10%, e onde Deus recebeu. Devemos nos preocupar de não darmos oferta para o reino de Deus como Caim, que deu de qualquer jeito, já com a motivação errada, e Deus não aceitou. Talvez, quando nós não usamos o nosso dinheiro para a glória de Deus, nós podemos estar acumulando provas para o dia do juízo final. Porque aqui o Tiago está alertando que isso vai servir como testemunho, a riqueza de vocês vai servir como testemunho no grande dia. E nós, quando nós retemos aquilo que é de Deus, nós também podemos estar acumulando juízo, provas contra nós no dia do juízo. Talvez nós nem sequer fomos salvos. Porque quem nasceu de novo, ele vai ter um coração generoso, um coração grato a Deus, por tudo que Deus fez, por tudo que Deus tem lhe concedido. Talvez o modo como você lida com o dinheiro, talvez revele a sua situação espiritual diante de Deus. Porque tudo é de Deus. Nós somos apenas mordomo. E nós temos usado o nosso dinheiro para sustentar a igreja. Eu coloquei essa palavra de propósito. Sustentar, é isso mesmo, sustentar. Porque a obra é feita por nós. Não é migalhas. Não é como a igreja deve estar como Lázaro lá, esperando as migalhas cair da mesa do rico, que vivia em regalias. E muitas vezes nós queremos dar migalhas para Deus, achando que Deus vai aceitar. Mas nós somos chamados para sustentar a obra de Deus. Talvez os charlatões da fé, possam servir de desculpa para a nossa avareza. E nós dizemos, todo pastor é ladrão. Talvez isso é uma desculpa para nós não darmos. Porque, pare e pense. Quando nós saímos com a nossa família, você vai às vezes dar uma voltinha no shopping. Você compra pelo menos um picolé, E nós viemos aqui estar em comunhão com Deus. E nós chegamos de mão vazia. No sentido figurado. Nós não pagamos nenhum sorvete para Deus. Às vezes nós deveríamos nos preocupar. Será que o nosso dinheiro tem sido para a glória de Deus? Muitas pessoas dão desculpa, Não, dinheiro tem que ser para os pobres. Eu já ajudo os pobres. Quem tinha esse discurso era Judas. Aonde que veio uma mulher, lançou um perfume caro sobre a cabeça de Jesus, e ele diz, que desperdício. Para quê? Dá para Jesus. Deveria vender e dar para os pobres. Jesus vai dizer que a nossa justiça deve exceder a dos fariseus. E Jesus ele diz, vocês dão o dízimo do endo, do cominho, deveriam fazer essas coisas, praticar a justiça, o amor, mas não negar aquelas, que era o dízimo, e as coisas pequenas. Será que a nossa justiça tem excedido a dos fariseus? Muitas pessoas, no Antigo Testamento, que se dava o dízimo, agora não vale. Agora não vale. Primeiro que ali Jesus ele está falando do dízimo no Novo. Mas não é a nova aliança. Então não vale mais a palavra de Jesus a respeito do Sermão da Montanha, porque também foi no Novo Testamento, não estava estabelecido a nova aliança. Então descartamos tudo que Jesus disse. Às vezes é desculpa que nós damos. Tiago aqui também vai dizer que nós devemos, com essa passagem, que nós devemos nos preocupar com o necessitado.
2 Coríntios 8, 3 e 4 vai dizer: porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos, a graça de participarem da assistência aos santos. Houve uma coleta para ajudar os irmãos de Macedônia. Estavam numa pobreza extrema. E esses homens, eles queriam ajudar, eles rogaram: nós queremos participar dessa graça. É uma graça. É uma graça ajudar o necessitado. E eles rogaram para participar. E eles deram além das suas posses. Às vezes nós damos desculpa: eu ganho muito pouco, né? Aqui os irmãos também eram pobres e deram acima do que podiam. Então nós devemos tomar cuidado com a riqueza. Ela é perigosa. Devemos atentar como nós lidamos com o dinheiro. Será que nós gastamos mais que podemos? Será que você é uma pessoa que vive no limite? Parcela em 12 vezes. Está na 10ª, você já está pensando: vou entrar de novo em outra, de 12. De 16 agora. Você é uma pessoa que compra e enrola para pagar? Você é uma pessoa que gosta de viver ostentando? Né? Muitos compram o que não podem para impressionar pessoas que odeiam elas. Isso é pecado. Não devemos viver dessa maneira. E em terceiro, para encerrarmos, qual que é a solução? É viver em contentamento, fé e doação. É o que Tiago vai nos mostrar nos versículos finais. Tiago, então, estava se referindo aos ricos incrédulos, mas, como eu disse, talvez você possa ser um incrédulo dentro da igreja. Ou talvez você possa até ser crente, mas estar vivendo como um incrédulo dentro da igreja. E a ordem é: se arrependa hoje. Faça uma análise. Faça uma análise. Então, em primeiro lugar, o contentamento. Devemos seguir o caminho do contentamento. 1 Timóteo 6,8 vai dizer: tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Então, é ser contente com o que Deus lhe dá, né? É aceitar a porção que Deus te deu e gerir com sabedoria. Devemos também ter fé em Deus. Talvez, às vezes, nós negligenciamos a área das finanças por conta da nossa fé, não temos fé em Deus. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, quando você prioriza as coisas de Deus, você, vai viver em fé. Muitas pessoas, às vezes, falta fé. Ela gasta todo o dinheiro seu, aí no final do mês ela vai ver se dá para ajudar alguém, se dá para ajudar a igreja. Às vezes é falta de fé. Devemos, então, viver o princípio da doação. Por quê? Porque em 2 Coríntios 8, 9, Paulo ele diz, porque conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Então isso é um princípio de Deus. Jesus, sendo rico, se fez pobre. Então todo o dinheiro que nós recebemos, nós devemos administrar com sabedoria, para não gastarmos tudo de uma vez, mas nós devemos sempre nos lembrar: esse dinheiro é de Deus. Eu ajudei a igreja, mas também eu preciso usar o dinheiro, para sustentar a minha família, para ajudar o necessitado. Essa é uma palavra de juízo para os ricos, mas também uma palavra de consolo para os cristãos. Talvez você se encontre do outro lado. Talvez você se encontre na situação da pessoa prejudicada. Te prejudicaram, te roubaram, você trabalhou, a pessoa não lhe pagou, você teve prejuízo. Essa é uma palavra de consolo também, porque Deus, ele não está cego. Deus não está além do que está acontecendo neste mundo. Deus, ele se preocupa com os necessitados. E no momento certo, o juízo de Deus virá, e a recompensa também. Porque o clamor aqui chegou até os céus.
Tiago diz, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Ou seja, o nosso sofrimento chegou aos ouvidos de Deus. Por isso, irmãos, devemos ser rápidos em pagar as nossas contas, as nossas dívidas, os nossos compromissos. Porque aqui diz que o clamor dos ceifeiros chegou até os ouvidos do Senhor. A Bíblia vai dizer, lá no Antigo Testamento, que as pessoas não deveriam demorar para levar a oferta para o templo, para os sacerdotes. Porque precisava do sustento. Então nós devemos nos atentar para isso. Tiago está alertando aqueles irmãos de que eles não precisam fazer justiça com as próprias mãos, porque Deus irá agir. Ricos subornam os juízes desse mundo, e assim muitos justos não têm como resistir a eles. Mas um dia, esses homens maus estarão diante do juízo de Deus, do reto juiz, e eles não escaparão. Então vocês que se sentirem enganados, lembre-se, Deus está vendo e ouvindo, e Deus fará justiça. E para finalizar, lembre-se que nós devemos ajuntar tesouros nos céus, porque esses tesouros são muito maiores do que os tesouros conquistados aqui nesta terra. Vamos nos colocar de pé? Que Deus nos dê sabedoria para lidar com as nossas finanças, para que a nossa vida seja para a glória de Deus. Que Deus nos livre de ter um coração ingrato, e não agradecer a Deus por tudo que Deus tem nos dado. Talvez seja pouco, mas Deus tem te sustentado, Deus tem cuidado. Talvez você faz anos que está passando aí dificuldades, mas você tem Cristo Jesus. Quem tem Cristo Jesus tem um tesouro maior do que qualquer outro tesouro aqui nesta terra. Quem tem Jesus Cristo tem muito mais do que quem tem trilhões na conta. Porque Jesus, Ele é a nossa herança. Ele se fez pobre para nos tornar ricos. Você possa examinar a sua vida nesta noite. Se você não tem vivido conforme a palavra de Deus, peça misericórdia, se arrependa, e que você possa viver com um coração grato ao Senhor, um coração generoso, porque essa é a vontade de Deus.